volta na Hora da Verdade e a gente entrevistando aqui com você. Já já eu tenho uma série de perguntas aqui ao Dr. Sidney Botia, mas nós colocamos aí a questão do problema da instalação de eliminadores de ar. Parece que essa polêmica tem gerado aí um certo conflito entre a promotoria pública e o Departamento Municipal de Água e Esgoto. É isso, doutor Sidney? Na realidade, William, o problema não é só em relação à questão do eliminador. O problema é o ar que, infelizmente, existe no sistema. Esse ar acaba sendo computado pelo hidrômetro e a pessoa não recebe a água, paga, portanto, a mais por um produto que não recebe. Só para deixar mais claro, é a mesma coisa se você fosse abastecer, chegasse num posto de combustíveis e pedisse lá 10 litros de combustível e recebesse 9, ou recebesse 8. Em algumas situações, conforme a reportagem mostrar aí com muita propriedade, a diferença chega a ser até 20% na conta. Não é em todos os locais em que isso acontece, mas nós fizemos já 2 fiscalizações no DEMAI, 2 fiscalizações do PROCON no DEMAI, e eles foram autuados na sexta-feira passada. Na primeira fiscalização, foi uma fiscalização de advertência, sem o propósito de autuação, porque a autuação gera multa, né? Pode vir a gerar multa se constatada a infração, e a multa, quem paga, bem ou mal, vai sair do orçamento de todo mundo, né? E o sistema tinha que ter ventosas para eliminar esse ar que existe em toda a tubulação do sistema. Não é incomum, infelizmente, quando falta água, nós abrimos a primeira torneira que vem lá da rua, a água vem tossindo, né? E já tivemos inclusive reclamações de pessoas que estão sem nada de água na rua, abrem um registro, vão lá olhar o hidrômetro, e o hidrômetro está rodando, a água não está passando, né? Mas a conta vem. Isso é uma tremenda de uma fraude, né, William? Isso é uma tremenda de uma fraude. E para tentar minimizar essa situação é que existem os eliminadores de ar. Mas o eliminador de ar não resolve o problema, que é um problema muito mais sério, da necessidade de instalação de mais ventosas. E até a direção do DEMAI não sabia sequer a quantidade de ventosas que nós temos instaladas em Poços de Caldas. E nós temos um outro problema muito sério também, porque o DEMAI se recusa, mas a Copasa, que atua nos demais municípios que compõem a regional do PROCON, instalam um eliminador de ar. Instalam um eliminador de ar por quê? Porque a legislação estadual determina essa instalação. Nós temos aqui, será que isso consegue fechar? Infelizmente a Assembleia de Minas não está sendo respeitada, porque essa legislação estadual, essa lei estadual que tem apenas 3 artigos, eu vou tentar ler. Isso. Vou tentar ler, porque acho que... Facilita. Vou pegar o auxílio aqui. O braço está curto, né, doutor? Demais, não é de hoje, viu? As empresas concessionárias, a empresa concessionária de serviço de abastecimento de água no âmbito do Estado de Minas Gerais instalará, por solicitação do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel. As despesas decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento correrão às expensas do consumidor. Ou seja, a lei estadual é muito clara e é muito objetiva. E o segundo dispositivo da lei estadual, Lei 12.645 de 1997, William, não é uma lei recente. Olha o que diz o artigo 2º desta lei. O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água emitida pela empresa concessionária. O senhor pegue aí a sua conta de água e veja se há essa informação desde 1997. Não há, né? E eles ficam com argumentos retóricos totalmente infundados, querendo ludibriar o consumidor, falando sobre eficácia ou ineficácia do equipamento eliminador de ar, quando na realidade eles têm que se preocupar com a própria eficácia ou ineficácia do DEMAI, que perde mais de 30% da água que ele produz. Né? Que isso sim é a preocupação que eles têm que ter, e não em relação ao equipamento, se funciona ou não, porque se o equipamento funciona ou não, é uma relação entre o fabricante do equipamento e o consumidor, que optou em adquirir esse equipamento. Tanto optou em adquirir esse equipamento, e tanto isso é possível, que a Copasa firmou, após uma ação do movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais. Guedes, será que consegue pegar aqui também, por favor? Olha, um termo de ajustamento de conduta do PROCON do Estado de Minas Gerais, que é órgão integrante da Procuradoria-Geral de Justiça, o movimento das donas de casa
e Consumidores de Minas Gerais e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, um termo de ajustamento de conduta para cumprimento dessa lei estadual que eu me referi. E, inclusive, nesse termo de ajustamento de conduta, eles fazem aqui até a estipulação dos valores cobrados para a instalação do eliminador de ar. Sabe por quê? Porque realmente houve um problema anterior. E aí é uma coisa muito importante nós colocarmos. Primeiro, o DEMAI fica sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, se tratando de uma autarquia, se tratando, vamos falar em casos análogos, mesmo que não fosse autarquia, se fosse uma empresa pública, lógico que fica sujeito sim ao Código de Defesa do Consumidor. Fica sujeito, assim como o dono da padaria, a agência bancária ou o serviço de telefonia. E eu digo até, é muito mais relevante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao DEMAI. Sabe por quê? Porque o serviço de água é um serviço essencial, muito mais essencial do que o serviço de telefonia, que inquieta todos. E aí o PROCON firmou junto com a Copasa e a Copasa faz a instalação. Por quê? Porque realmente quem pode mexer em todo equipamento, até o hidrômetro, é somente a concessionária do serviço de água. E anteriormente, ao invés do DEMAI fazer a instalação, eles permitiam e toleravam que fosse feita a instalação pelo próprio fornecedor desse equipamento. A eficácia desse equipamento tem que ser certificada por universidades, a Universidade Federal de Itajubá, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a eficácia tem que ser comprovada também pelo consumidor, que ao adquirir deve exigir, por exemplo, dessa empresa uma garantia de 6 meses ou 1 ano ou o seu dinheiro de volta, como acontece em todas as demais situações. E deve solicitar, portanto, ao DEMAI que faça a instalação. Por quê? Porque o hidrômetro, lamentavelmente... Se mudar o hidrômetro, que é o que o DEMAI se propõe? Exatamente. Se propõe somente no argumento. Sabe por quê? Porque eles até mostraram um equipamento digital, que eliminaria esse problema de ser computado o ar que passa pela tubulação, mas nós fizemos uma diligência lá no local e pedimos, mostre quantos equipamentos desse vocês têm aí no DEMAI. Eles têm 16 equipamentos e nós temos 50 mil pontos de água em Poços de Caldas, ou seja, é um argumento totalmente retórico para ludibriar o consumidor. Eles não possuem esse equipamento. E aí a questão de hidrômetro é realmente uma questão muito importante, William. Por quê? Porque nós temos sim a necessidade do DEMAI ou dos hidrômetros serem chancelados pelo Inmetro. E nós já relacionamos 428 hidrômetros submetidos à aprovação do Inmetro, com a marca, modelo, número de portaria e respectiva data. Então fizemos uma pesquisa, nós temos 428 hidrômetros, modelos de hidrômetros chancelados pelo Inmetro. Por que o DEMAI escolhe o hidrômetro e coloca o hidrômetro que ele quer? Porque aí também vai uma outra situação. Se o senhor for olhar a sua conta de água, está lá, aluguel de hidrômetro, 45 centavos. Por que eu não tenho direito e tenho direito de comprar o hidrômetro e comprar um hidrômetro certificado pelo Inmetro, um hidrômetro que não compute o ar no sistema, como eles dizem, e até eles falaram que tem um equipamento digital, mas eles vão ver se é caso de instalação ou não. Ora, isso ofende totalmente o Código de Defesa do Consumidor, porque tira todo tipo de opção ou qualquer tipo de opção ao consumidor. É a mesma coisa que ele fosse numa loja de telefonia e falasse assim, eu quero comprar um telefone celular. A loja fala assim, perfeitamente, o senhor vai comprar um telefone celular. O valor é X. Fala assim, não, mas eu quero escolher o modelo. Eu falo, não, o modelo o senhor não escolhe, eu que escolho o modelo. O DEMAI que escolhe o modelo de hidrômetro. O consumidor não tem direito de optar pelo hidrômetro, é uma outra regra, violação clara às relações de consumo. Então, na realidade, nós temos que pensar, DEMAI é sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, a relação de consumo é muito clara, até por força do CDC, e se trata de um serviço essencial. O hidrômetro realmente tem que ter o selo de qualidade do Inmetro, mas há mais de 400 modelos chancelados pelo Inmetro.
não pode obrigar o consumidor a alugar, porque ele vai pagar eternamente o aluguel de hidrômetro sem direito de adquirir o produto. Né? E os eliminadores de ar vieram como uma alternativa da legislação, reconhecendo que, infelizmente, há ar no sistema, não no sistema do DEMAI, há ar em todo o sistema e a pessoa pode realmente se defender utilizando equipamentos eliminadores de ar, comprando esse equipamento, né, e solicitando à concessionária de água que faça a instalação. Essa recusa é uma recusa indevida e gera, portanto, uma violação da legislação estadual. E aí uma questão muito importante, quando nós estamos diante, William, de direitos meta-individuais, como é a relação de consumo, como é, por exemplo, a legislação ambiental, nós não temos aquela hierarquia de normas que a lei municipal deve obediência à lei estadual, que deve obediência à lei federal. Em direitos meta-individuais sempre prevalecerá a lei que mais beneficia o direito em questão. Então, por exemplo, na questão ambiental, a lei municipal pode ser mais importante sobrepujar a lei federal se ela proteger o meio ambiente naquele aspecto de forma mais importante. Nesse caso também, a lei estadual pode e deve prevalecer sobre a lei federal. Agora, em todas as leis federais, nós não podemos esquecer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal com inspiração e determinação totalmente constitucional e que prevalece em relação a outras leis que são leis genéricas. Bem, antes que você, que está assistindo o Hora da Verdade, faça uma reclamação ao PROCON, porque nós não estamos fazendo a sua pergunta, mas foi muito bem esclarecida aqui essa questão, inclusive a gente abre espaço aí para o próprio DEMAI, os seus diretores, quem desejar ocupar o espaço também, nós somos abertos, até colocamos aí a fala do próprio Rodopiano, que representa a instituição, para que ele desse a sua posição sobre o caso, e o Dr. Cid também fez aí a sua defesa em relação aos pontos de vista da promotoria aqui em Poços de Caldas. A gente vai para o intervalo e já eu volto com as perguntas dos telespectadores, a sua, aqui no Hora de hoje. Até já.